Olá pessoal, a partir de hoje, em razão de uma série de perguntas que internautas, amigos e pessoas dos mais variados recantos do meu estado, Rio Grande do Sul e do Brasil, fazem para minha pessoa, em razão do fato de eu ser médium e ser político, eu, Marlon Santos, como sou conhecido aqui no meu estado, estarei respondendo algumas questões dessas de uma maneira mais abrangente, usando a internet. Então, são perguntas que eu acredito que médiums, religiosos, políticos, céticos, por que não, e uma série de outras pessoas gostariam de fazer. E usaremos, eu e minha equipe, a internet como um meio de poder divulgar essas respostas e atender o maior número possível de pessoas. A primeira pergunta, e provavelmente a mais feita pelos internautas, é: política e mediunidade combinam? Sim, combinam. Porque, na verdade, todas as ações humanas podem ser eivadas de uma série de contrassensos, de uma série de torpezas. A mediunidade, inclusive. É bem provável que se encontrem médiuns corruptos, assim como políticos corruptos. E médiuns sérios, assim como políticos sérios. Então, tudo está ligado ao caráter da pessoa e não à atividade que é exercida. A política no Brasil, em especial, ela tem uma condição muito fácil de criar bandidos, de criar corruptos e de tornar o político vulnerável à corrupção. Então ela é mal entendida. Logo, parece que a política no Brasil é uma câmara de ressonância de podridão social, de podridão dos homens. Mas não é verdade. Tudo está dentro do caráter de cada um. E claro que somos humanos e temos erros, e esses erros vão refletir na política e também podem refletir na mediunidade. Mas a mediunidade e a política combinam, porque tudo deve combinar com a política. Se não fosse assim, não poderia ser padre e ser político, não poderia ser pai de família e ser político, não poderia ser um pastor e ser político, porque essencialmente o político é aquele que é oriundo da sociedade em que vive, escolhida pela tal sociedade para legislar, para governar, e não podemos pensar diferente disso. Então fica bem claro que está relacionado muito mais ao caráter do que à atividade que a pessoa desempenha, seja ela religiosa, seja ela de caráter social, enfim, o que leva a pessoa a ser conhecida para poder se tornar política, para poder ter voto. Que é claro que no meu caso, nunca usei a mediunidade para ter voto, mas não nego e nunca neguei que entrei para a política para proteger a mediunidade. E me sinto hoje muito tranquilo, né? Já fui vereador, já fui deputado, já fui prefeito de minha cidade, de Cachoeira do Sul, e agora estou deputado de novo. Não acredito que afora os ditames normais da política, das rebeldias de todos aqueles que se incomodam com aqueles que estão no poder, fofocas, intrigas aconteceram e vão continuar acontecendo. Ninguém está livre disso. Mas se o caráter não ficar abalado, se a moral não ficar amolada, o trabalho político e a mediunidade podem coexistir sem problema nenhum. A outra pergunta que fazem muito é se a espiritualidade, os mentores espirituais, não tem problema, né, enfim, em encarar, como é que eles encaram a política, como é que o mentor espiritual, os espíritos, como é que eles encaram a política. Isso já está respondido na pergunta primeira, né, eles encaram dessa maneira. Tá? E a outra pergunta que vem logo depois dessa é se os espíritos, essa é um pouco, parece um pouco infantil, mas na verdade não deixa de ser séria e responde uma série de outras questões que muita gente tem na cabeça. Para aqueles que debocham e para aqueles que acreditam demais. É se os espíritos, assim como atuam aos sábados para fazer uma série de atendimentos na área de recuperação,
da saúde espiritual das pessoas, da saúde mental, né, e consequentemente às vezes da saúde física, se as entidades espirituais, em nome do Mestre Jesus, estariam atuando da mesma forma que atuam mediunicamente para esse processo mediúnico, se estariam atuando da mesma maneira na política. Bom, a espiritualidade, por uma razão muito óbvia, não influencia no processo normal da vida do médium. O médium é uma pessoa comum, talvez a mais comum de todas, ele não tem nada de especial, e a espiritualidade, por sua vez, não cometeria a gafe de estar dando instruções na vida pessoal, social, profissional do médium, porque isso provocaria um disparate enorme entre uma pessoa e outra. Não seria justo que a espiritualidade, com todo o seu teor de superioridade, baseado naquilo que o mestre maior prega, pudesse distinguir o médium das outras pessoas. Isso seria uma forma de distinção. Seria bem mais provável que espíritos zombeteiros, por exemplo, fizessem do exercício profissional, político, social, da atividade da vida normal do médium, uma série de formas de obsessão. Isso seria muito mais fácil de acontecer. No entanto, não há de se culpar também qualquer espírito de qualquer categoria por qualquer deslize que a gente venha cometer. E a questão dos espíritos influenciar na atividade política minha ou na minha atividade profissional, ela é absurda, não existe possibilidade disso, porque a vida minha é uma vida que segue normalmente. A vida de qualquer médium é uma vida comum, simples. A riqueza, a pobreza, qualquer tipo de voto que a pessoa venha fazer, com certeza ela não vai ser influenciada pelos espíritos, pelos mentores espirituais. E por fim tem uma outra pergunta: se a mediunidade ficaria atrapalhada em relação ao transe, em relação à concentração, depois de sair da atividade política? Por exemplo, a minha atividade mediúnica é desenvolvida aos sábados. Se a atividade política pesada na sexta-feira, como exemplo, interferiria na atividade mediúnica no sábado. O cansaço, sim, isso pode atrapalhar um pouco, mas na verdade o organismo do médium ele tem uma adaptação toda especial para o trabalho, ainda mais quando o transe é profundo e completo, ou seja, ele é administrado de tal maneira que o médium chega ao estado de inconsciência e o corpo, então somente o corpo, basicamente de uma maneira mais profunda, aquilo que a massa encefálica, né, traz de outras encarnações e também da atividade cultural do médium, isso também pode ser ocupado. Agora, de qualquer forma, e no mais basilar conhecimento que tem da mediunidade, o médium é só um instrumento, não passa disso. Então, a minha atividade política ou minha atividade profissional só vão interferir se eu não respeitar a hora de descanso da sexta-feira para estar pronto no sábado. E eu também não tenho dúvida que situações moral que possam ser extremamente danosas, mesquinhas, digo daquelas em que se faz de maneira reiterada e absurda, abusiva, que não venha a interferir. Claro que vem. Mas a atividade mesquinha e absurda, toda atividade profanada, banalizadora, ela só não atrapalha a política, como atrapalha qualquer coisa da vida de qualquer pessoa em qualquer circunstância. Então fica aqui respondidas as primeiras perguntas. Voltaremos em seguida com outro vídeo respondendo outros questionamentos que vierem e podem vir através dos vídeos que estaremos postando aqui. Será um prazer poder respondê-las, se é que assim me será permitido pela minha pequena sabedoria.